Oi, gente, nosso segundo podcast itinerante na Casa de Maria e hoje nós vamos conversar e ouvir um pouco da história, da experiência da Letícia, mãe do Antônio e da Lavínia, não Isso é? mesmo. Então, bem-vinda. Obrigada, Fique à Camila. vontade. Muito obrigada, muito bom ouvir a sua história. A gente já conversou um pouquinho na van. Hoje a gente teve o privilégio de vir na van da Casa de Maria, então a gente já veio conversando, falando um pouquinho, e agora eu queria te ouvir mesmo, sei que você é a mãe do Antônio, da Lavínia, queria entender bem como tudo começou até você chegar aqui, que eu acho que todas as mães que eu já ouvi até agora, principalmente da Casa de Maria, que eu sempre percebo é que tem muita coisa até chegar aqui, e quando chega aqui, já é um momento de mais conforto, mas como eu te expliquei, a gente criou tanto a Acesse quanto o podcast para que outras mães possam ouvir e entender que elas não estão sozinhas e entender que um diagnóstico não é sentença, mas um diagnóstico é muito importante. Isso. E que políticas públicas possam melhorar para atender todo esse universo. Então, fica à vontade, você é muito bem-vinda no nosso PodTake e queria ouvir um pouquinho aí da Letícia, mãe, mas da Letícia, mulher, a Letícia que está aí com também dúvidas, dificuldades e vivendo as alegrias da maternidade e os desafios também. Então, fique à vontade. Conta aí pra gente. Muito obrigada pela recepção, viu, Camila? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Como a Camila já disse, meu nome é Letícia, eu sou mãe do Antônio e da Lavínia. O Antônio tem 1 ano e 4 meses. No momento ele tem um diagnóstico de paralisia cerebral e uma síndrome genética ainda em investigação. A gente ainda não tem um diagnóstico fechado. Uhum. O Antônio nasceu em parada respiratória e desde esse momento, né, o que os neurologistas acreditam é que toda sequela que ele tem não seja da paralisia cerebral, mas sim de alguma síndrome genética que causou a falta de oxigenação no nascimento. Mas nós ainda não temos um diagnóstico fechado. Uhum. Nesse momento ele ficou quase 4 meses, né, do nascimento, na UTI, e ele veio para casa com gastro, com atráqueo, e ali foi um novo universo, né? Porque eu falo que a gente cria expectativas de um filho, né? É assim. E depois, quando nasce, no meu caso, né? Durante a gestação, não teve nenhuma intercorrência, foi tudo dentro dos padrões normal, foi a partir do nascimento que começou a vir as suspeitas de diagnóstico. Então eu falo que a gente vai quebrando, desconstruindo um filho para construir o outro, né? Sim. Algumas mães falam que é o momento do luto, do diagnóstico, aquela descoberta, e é o momento, eu acho, mais angustiante, porque a gente não sabe, né? E aí, Letícia, mais uma coisa que eu acho que com certeza você devia... Porque você tá livre. Você tinha a Lavínia já, né? E aí, eu sou mãe de uma criança só. Então, até agora, né? Não sei, mas a vida, Deus que sabe. Mas eu acho que quando a gente... Então, você tinha uma experiência de uma maternidade. Isso. E quando você recebeu o Antônio, eu acho que é uma novidade para a família inteira, né? Então, você refaz várias coisas, né? Então, conta pra gente, assim, dentro desse universo, ó, vivi aquele primeiro momento ali com o Antônio, começando a entender tudo isso e como que isso transformou a rotina de vocês enquanto família, né, pra Lavínia, como que foi a chegada do Antônio. Eu acho que tudo isso é muito, muito, muito legal da gente trazer, e aí você fica à vontade para se emocionar, porque são muitas emoções mesmo. São muitas emoções. O Antônio foi muito esperado, né? Muito desejado. A Lavínia tinha muita expectativa, já tinha uns 3 anos que ela vinha pedindo um irmão. E ela sempre pedia: mãe, me dá um irmão, me dá um irmão. E aí meu marido brincava: não, você é filha única. Mas, enfim, nós resolvemos, né? Falamos: não, chegou o momento, vamos trazer, né? Dar um irmão ou uma irmã para a Lavínia. E aí veio o Antônio, né?
E eu falo que durante a gestação é todo aquele processo que eu acredito que todos os pais fazem, de preparar para receber, né? E foi criando aquela expectativa, a previsão dele nascer era em janeiro, no período de férias, então a gente já foi falando, né? Você vai estar de férias, vai poder ficar com o irmão e tal, tal, tal. E aí o irmão nasce e não vem para casa, né? E aí foi assim, eu falei que a Lavínia nunca me deu trabalho, mas foi uma fase assim muito, muito difícil, porque ela não compreendia, né? Ela tinha 6 anos e todo dia ela chorava e mãe, eu quero meu irmão, e no início ela não podia fazer visita, né, na UTI. E ela ficava, mãe, eu quero ver meu irmão, quero ver meu irmão, e chorava. E passou 1 mês, nada do irmão vir, 2 meses, nada do irmão vir, e aquela situação em casa, né? Porque por mais que a gente tentasse não transparecer, sim, claro. Eu falo que no início as notícias eram assim. A primeira notícia eu lembro, fui na primeira notícia médica que eu subi na UTI, eu lembro que a médica falou comigo assim, se ele sobreviver, aí pronto. Aí eu fui para casa assim, né? E nós estamos 1 ano e 4 meses depois disso. 1 ano e 4 meses. E graças a Deus. Graças a Deus. E aí a gente tentava não passar nada para ela, mas eles sentem, né? Não tem jeito. Sente. E aí ela me deu muito trabalho para começar a ir para a escola. Ela nunca chorou para entrar na escola. E nesse período ela chorava, falava que não queria ir para a escola. E eu tive um apoio muito grande na escola, sou muito grata. E nisso a gente foi trabalhando até que a gente conseguiu com a psicóloga do hospital para ela poder fazer algumas visitas, e ela chegou a visitar ele acho que 3 ou 4 vezes na UTI, mas aí no princípio era sempre assim, era assim, se ele sobreviver, a situação é crítica. Então os primeiros relatórios médicos eram assim, desesperadores, né? Mas ele é guerreiro. Foi batalhando, e como você disse, há 1 ano e 4 meses está aqui. E foi isso. Então começou uma mudança, né? Porque a Lavínia, que era filha única, tinha toda a atenção voltada para ela, começou a ter que dividir. E eu acho que também é uma parte que foi difícil para ela, porque eu passava o dia inteiro na UTI, né? Eu chegava na UTI 6h30 da manhã e ficava lá até 5 horas da tarde. E aí somente à noite que eu ficava com ela. E isso era de segunda a segunda, né? Se pudesse, se eu morasse um pouquinho mais perto, se eu não tivesse Lavínia, eu ficava lá 24 horas. Com certeza. Mas a gente foi tentando equilibrar, e aí nisso eu acredito que ela sentiu muito, porque foi um tempo que eu tive que dedicar muito para ele ali, acompanhando na UTI, e quando ele veio para casa, ainda veio muito debilitado. Então, uma atenção muito voltada, mas o que me encanta muito é a responsabilidade que ela adquiriu. Eu lembro nos primeiros dias que ele chegou, um dia era 2 horas da manhã, eu levantei e ela estava na beirada do berço. Que gracinha, oh meu Deus. E ela falou, mamãe, pode dormir, que eu tô olhando ele para você. Ai, que fofo. E eu fico pensando que eu tive 3 irmãos, né? Da parte do meu pai, minha mãe não teve filho com meu pai, ela e meu pai, né? Então eu sou filha única da minha mãe. E aí, os meus irmãos sempre cuidaram muito de mim, assim, eu tenho uma relação, então como eu sempre fiquei muito internada e sempre foi, os meus irmãos sempre, assim, qualquer coisa, assim, que eu sinta, eu já sou adulta, já sou uma mulher, já sou casada, já tenho filho, e os meus irmãos, eles têm esse cuidado comigo, qualquer coisa que eu sinta, se for para eu poder pegar uma coisa, se o meu irmão, as minhas irmãs, uma delas estiverem aqui, não pode deixar, não, nossa, Camila, sabe? Então eu acho que isso é tão legal, assim, de um irmão. Tem os desafios desse irmão, porque essa criança ela toma um espaço muito grande, né? Da família inteira, né? Ela vira o centro ali da atenção, porque tá todo mundo preocupado. Mas eu acho que ganha-se isso, esse cuidado que você só aprende quando alguém precisa do seu cuidado. Então a Lavínia ganhou isso. Ela aprendeu a cuidar de maneira natural, né? Natural.
E ela é muito, muito dedicada. É igual eu falei, muitas vezes eu levantava de madrugada e ela estava lá, e ela chegava da escola correndo e falava, mãe, e meu irmão, e ela sempre ficava brincando, né? Meu sonho é meu irmão ir me buscar na escola. Mas é porque ele veio para casa no oxigênio, né? E era muito difícil levar ele com oxigênio, e a gente ainda com aquele medo, né, dele intercorrer, aquela segurança. Então demorou muito para a gente conseguir levar ele para buscar ela na escola, mas aconteceu. E é assim, hoje é o xodó da vida dela. Que coisa linda. E todo mundo fica assim, ela não tem ciúme. Eu falo assim, ela tem ciúme dele. Agora, ciúme de nós pais, a relação, assim, é muito pouco. Assim, eu acho que o alívio dela foi ele ter vindo para casa, que eu lembro, na escola, eles sempre oravam, né, por ele, quando ele estava internado, e aí ela chegava em casa e ficava assim, mãe, fulano hoje perguntou se meu irmão não vai vir mais para casa, porque já tem quase 4 meses que todo dia ora pedindo pro meu irmão. Eu falei, filha, fala com eles para ter fé que seu irmão vai vir para casa. E eu lembro da primeira festinha da escola que eu levei ele. Nossa, foi o evento da escola. Ai, que delícia. Todo mundo falava, Antônio, nós oramos por você. E ele lá, e assim, é um marco. Eu falo que ele é um milagre não só da minha casa, né, mas de todo mundo que pôde de alguma forma acompanhar. Sabe o que eu fico pensando também? Eu acho que tem-se um olhar, né? Eu sempre estudei muito sobre como que a gente... Sempre me incomodou muito quando alguém olhava e sentia tristeza sobre a minha vida da minha mãe. Eu não gostava quando as pessoas sentiam essa tristeza. Eu também, nunca gostei. E aí, eu sempre fiquei estudando o que talvez seria melhor. E aí hoje eu entendo, e conheço porque eu era criança, né? Mas hoje, conhecendo outras histórias, eu acho tudo tão bonito que talvez quem tá numa outra bolha não consiga entender. Mas é porque é porque o que é mais simples, o que é mais... eu sempre falo assim, olha, na vida, se faltar dinheiro, tá tudo bem. Porque tem outras faltas que a gente não tem controle. E são essas faltas que eu nasci com essa falta. E aí eu tive que ir organizando isso, né? O Antônio também nasceu com essa falta, que é impagável, né? Então, e aí isso traz uma felicidade que é literalmente impagável novamente. Porque você vê, olha pra você ver, ele chegou lá no oxigênio. Hoje a gente veio na van e ele tava ali, ele tava olhando tudo, ele tava com o óculos dele, aí, né, tudo direitinho, e aí você explicando, contando pra gente. Olha o progresso em 1 ano e 4 meses do que você viveu. E só quem vive isso que consegue entender a felicidade em algo que aparentemente pode ser muito difícil, muito triste, muito desafiador. De fato, tem tudo isso, mas tem muita felicidade. Não é? Tem muita felicidade. Olha pra você ver o aprendizado da Lavínia, e eu acho que as pessoas não... acho que é só vivendo mesmo. Mas olha o aprendizado pra família inteira, sabe? Pra vocês. O simples, que é ele participar de uma festinha na escola, e aí ele... vamos comemorar e vamos ser felizes por isso. Vamos esperar esse diagnóstico aí, e esse diagnóstico vai trazer mais possibilidades, porque a gente vai saber o que tem que tratar, sabe? Então, eu acho que tem muito disso. E aí, a minha pergunta é bem sobre isso. Hoje, dentro do diagnóstico que o Antônio tem, quais são os tratamentos que ele faz? E qual é esse diagnóstico que você até falou, né, da paralisia e tal? E quais são as perspectivas aí do que tem que ser feito para poder acelerar esse processo de diagnóstico para que ele possa ter, né, mais qualidade de vida e todo esse processo aí que é a nossa ânsia de um bem-estar aí pro Antônio. Isso. O diagnóstico que nós já temos é o da paralisia cerebral, que foi pela hipóxia, né, neonatal, a falta de oxigenação cerebral no nascimento. Mas, igual eu falei, os neurologistas não acreditam que toda a sequela que ele teve é devido a essa parada respiratória. Então, começou-se a investigar alguma possível síndrome genética por causa de alguns leves dismorfismos que ele tem. Ele tem uma baixa oxigenação quando ele dorme, e não tem nada que justifique isso que aconteça. Então, ele passou por 3 exames genéticos, fez o cariótipo, CGH-Whey, o exoma, e não identificou nada. Então, a princípio, o que a gente trata? A gente trata como se fosse a paralisia cerebral. E ele faz acompanhamento com físio, com fono,
fisiorrespiratória e ainda precisa de TO, que a gente está correndo atrás. A princípio seria isso, né? E à medida que for crescendo, entra no psicólogo, Mas a princípio seria isso. E aí agora a gente ainda está correndo atrás do diagnóstico da síndrome. Porque são muitas coisas somadas que levam a acreditar que tem alguma síndrome. O próximo passo seria o genoma. De acordo com o que nos foi orientado, ele não tem como fazer pelo convênio, porque ainda não está no rol da ANS. O próximo passo seria particular, mas o valor ainda é muito alto, a gente ainda não daria. Então a gente está correndo atrás para tentar que ele seja encaminhado pelo Hospital das Clínicas ou para o CGP, para que ele consiga fazer o genoma. E eu levei para o geneticista uma suspeita de uma síndrome específica que não é identificada nem pelo exome nem pelo genoma. É por um exame específico de expansão. Mas, no momento, a gente ainda não sabe onde fazer e como fazer. E aí eu trouxe essa demanda para a Casa de Maria, a gente está trabalhando junto, tentando ter acesso a esse exame, porque a mãe que eu conheço, que o filho tem essa síndrome, precisou que o exame fosse enviado para os Estados Unidos, para eles poderem ter uma resposta. E aí você perguntou antes, né, como que eu cheguei aqui na Casa de Maria. Quando o Antônio nasceu e eu fui para casa, desde esse momento eu já comecei uma busca incessante, né, igual toda mãe. Comecei a pesquisar e os médicos já tinham falado lá na UTI mais ou menos o que ele precisaria. Mãe, quando ele foi embora, você tem que procurar um neurologista e fazer acompanhamento com o geneticista e tal, fisioterapia e fone. E aí eu comecei a pesquisar. E nessa pesquisa, eu lembro num grupo de mães dentro do Facebook, eu pesquisei por atrofia cerebral, né, que era o diagnóstico inicial dele na UTI. E aí eu encontrei a Ruth aqui da Casa de Maria fazendo essa pergunta em 2017, perguntando para mães do grupo que ela tinha acabado de descobrir o diagnóstico de paralisia cerebral do filho dela, onde que ela poderia encontrar ajuda. E aí eu falei, bom, já se passaram 4 anos, eu acredito que ela encontrou ajuda, vou mandar uma mensagem para ela. E mandei uma mensagem para ela, ela me passou o WhatsApp e eu comecei a conversar com ela. E, nossa, eu falo assim que ela é uma amizade que ganhou meu coração. Eu fui muito bem acolhida por ela. Ela, né, me tranquilizou e falou, olha, eu vou te passar os contatos que eu tenho. E ela falou assim, o convênio é bom, mas pelo convênio demora mais do que se você procurar alguma ajuda por fora em alguma instituição. E aí ela falou assim, eu vou te indicar o lugar onde meu filho faz acompanhamento, que é na Casa de Maria. E aí eu entrei em contato com a casa, e aí ele ficou na fila de espera. E nisso ele ainda estava internado na UTI. Mas eu falei, mas já vou colocar na fila de espera. E quando ele saiu, foi o primeiro lugar que ele começou a fazer acompanhamento fora do home care. E aqui a gente foi muito bem acolhido. Tudo o que a gente precisa, mesmo que não esteja ao alcance deles, eles dão um jeito. E foi uma ajuda, assim, excepcional. Ai, que bom. E eu fico pensando assim, né? Que bom que a gente está num lugar que tem acesso a uma Casa de Maria, né? Dessa forma, né? Porque hoje eu estava comentando com vocês, né? Que às vezes eu recebo muitas mensagens, muitas coisas, às vezes eu não consigo acompanhar como eu gostaria. Mas eu sempre falo, nossa, gente, entra na fila lá na Casa de Maria, porque é o lugar, porque quando falo de doença rara, eu falo, nossa, é um lugar que eu tenho certeza que vocês vão conseguir ser, pelo menos, acolhidos e tem a presença da mesma energia, tá? Todas as mães que estão ali, elas são inundadas com essa energia da Casa de Maria de vamos ajudar, o que a gente pode fazer, como é o que a gente sente, né, do lado de cá. E a intenção da gente gravar, editar com esse podcast, esse podtake itinerante é justamente porque a gente sabe que a vida das mães, né, de qualquer mãe, é uma vida cheia.
Mas a mãe atípica, ela tá com a vida mais cheia ainda. Porque ainda tem a Lavínia que tá esperando lá, e aí tô aqui com o Antônio, tem a vida, né? Então, nesse universo, a gente fala, vamos fazer itinerante, porque a gente pode ouvir essas mães, a gente pode estar perto também, e a gente tá ali, e a gente tá ouvindo vocês. Então, a intenção é justamente essa. Oi, você quer sentar aqui? Ou você só quer um papelzinho? Muito bem. Obrigada. Tá sujo o batom. Obrigada, viu? Muito obrigada. E deixa um recado para essas mães, assim, né? Até eu acho que né, tem muitos recursos. Infelizmente, ainda os recursos, eles estão espalhados. Isso. Mas que a gente está fazendo de tudo, né? O nosso papel enquanto assessment, enquanto podcast, enquanto podtake, é justamente esse, é tentar organizar todos esses recursos para que seja mais fácil para as mães, para que elas não se sintam sozinhas, para que elas sintam que tem um lugar ali que está lutando junto com elas. Então, queria que você deixasse esse recado, assim, sabe quando aquele afago, assim, que você fala, olha, tá tudo bem, vai dar tudo certo, a gente vai caminhar juntas, então deixe seu recado aí para elas, por favor. Bom, o recado que eu queria deixar para todas as mães é para confiar em Deus em primeiro lugar. Amém. Todas as coisas, eu falei, por mais que a tempestade pareça indomável, à medida que vai passando, que a nossa visão vai clareando, todas as coisas se encaixam. E ouçam o coração de vocês, ouçam a sua intuição, e eu tenho certeza que vocês já fazem e irão fazer o melhor pelo filho de vocês. Vocês são capacitadas para isso. Eu falo, parece que não, né? Eu falo assim, gente, às vezes o Antônio interna e todo mundo fica assim comigo. Nossa, você nasceu para ser enfermeira. Eu fico, não. Eu nasci para ser mãe do Antônio. E é isso. Deus nos capacita. Eu falei assim, eu nunca imaginei aspirando traqueostomia. Eu nunca me imaginei fazendo resgate com ambu, aquela adrenalina, e eu sempre falo, né, eu sou muito emotiva, e eu falo assim, gente, na hora some tudo, gente. Na hora você vai lá e faz o que tem que ser feito, e pronto, depois a gente chora. Mas na hora você vai e você consegue fazer o que precisa ser feito. Então, busquem ajuda, busquem apoio, a gente sempre encontra, desculpa, gente, sem problema. A gente sempre encontra pessoas muito disponíveis para nos ajudar. E é isso, sempre tem alguém com as mãos estendidas para te apoiar e vai dar tudo certo. Sempre dá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Oi, Jennifer, bem-vinda ao nosso podtake itinerante. A gente está aqui na Casa de Maria. E o nosso intuito é realmente ouvir um pouco, tanto que a gente ouviu um pouco das mães, né? A gente ouviu, né, a Ângela, que é colaboradora aqui também, então ela contou um pouquinho aí. A ideia é você contar, olha, né, quem você é, o que você faz aqui na casa, e aí a gente vai ter um bate-papo aqui livre mesmo, você contando o impacto da casa como na vida das famílias e na sua própria vida também. Entendeu? Então fique à vontade, se apresente e vamos conversar. Combinado, obrigada. Gente, prazer, meu nome é Jennifer, eu faço parte do administrativo aqui da Casa de Maria. E assim, a Casa de Maria na minha vida foi assim, a gente fala aqui, né, que a Casa de Maria transforma vidas. E eu acho que a Casa de Maria transformou a minha vida desde que eu comecei aqui, sabe? Quando eu comecei a trabalhar aqui na Casa de Maria, eu não conhecia muito sobre o trabalho ainda em si. E depois encantei, gente. Encantei e aí, né, já tem 2 anos que eu tô aqui na instituição. E desde então eu venho crescendo como pessoa e como profissional aqui dentro também, sabe? As mães me ensinam muito, me ensinaram muito. E todos os dias, sabe? A gente tem um aprendizado novo aqui na Casa de Maria. E eu acho que isso é o que eu mais gosto aqui dentro. É esse aprender todos os dias. E hoje, tem quanto tempo? Tem 2 anos. 2 anos. 2 anos. E nesses 2 anos, quando você vê uma criança que recém-chegada aqui na Casa de Maria, e aí você vai perceber
percebendo essa evolução? Como que é esse processo, né? Acho que é legal, principalmente se está no universo administrativo, a gente ir um pouquinho antes disso, né? A criança nasceu, teve algum diagnóstico raro ali. Como que ela faz para poder chegar aqui na Casa de Maria e ser assistida pela Casa de Maria? Como que é esse processo? Então, hoje a nossa maior demanda é a demanda através das mães mesmo. As mães vão indicando uma para as outras, né? Então fala, olha, meu filho é atendido na Casa de Maria. Também muita demanda pelo Instagram, né? A gente também tem parceria com o João Paulo. Então as demandas geralmente vêm assim. E aí é feito, né, através, eles entram em contato, a gente passa um link ali para poder preencher com as informações e depois a gente faz todo o primeiro acolhimento, né? Então o primeiro acolhimento é com o assistente social. A assistente social vai entender ali toda a demanda e aí logo após vem a equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar também faz essa avaliação. E aí a gente vai entender qual demanda a gente fala criança, porque nosso público maior aqui hoje são crianças, sabe? Mas a gente atende todos os públicos. Então, a criança, né, vem, a gente faz essa avaliação com a equipe multi para entender qual que é a demanda, o que aquela criança vai precisar mais. É fono, é físio, né, é psicólogo e assim. E qual que hoje o maior desafio, né? Eu sei que hoje ainda tem uma fila aí como que é o maior desafio de vocês para conseguirem atender o maior número aí de pessoas, né? De crianças e famílias? Sim, hoje a gente está com uma fila de espera aí, extensa e que a gente, o nosso projeto é ampliar os atendimentos, sabe? Para que a gente consiga atender todo mundo. Sim. E quando chega alguém aí, a gente precisa colocar ali naquela fila de espera, dói o coração. A gente quer atender, a gente quer ajudar, a gente quer acolher aquela família, né? Então, esse é um ponto assim meio complexo, mas o nosso projeto é ampliar isso para que a gente consiga atender o máximo assim, de famílias possíveis. Ai, que legal. E aí, me conta também assim, um pouco você já trouxe um pouquinho, né, que como a Casa de Maria impactou aí a sua vida, e aí esse progresso mesmo, de quando a criança vem e o tempo que... Eu acho que esse progresso não é só da criança com relação à doença rara, mas eu acho que é um progresso da família também, porque eu acho que a Casa de Maria ajuda a família a entender a doença rara como sim um desafio, mas não como uma barreira para poder ter uma vida ali, né? Com todas as pessoas, né? Exato. Como que é isso na sua experiência aí, vivendo isso diariamente? Então, a gente sempre tenta trazer esse lado para a família, né? Que elas podem se permitir, né? Porque a gente sabe que é um desafio, né? Mas que elas precisam ter o momento delas também. Então a gente tenta ao máximo trazer isso para elas aqui dentro, nem que seja, né, por um momento aqui dentro. Então a gente está sempre com essa proposta de oficinas, para elas distraírem a mente, né? A gente também sempre consegue alguns voluntariados para poder trazer igual o automake, a massoterapia, então essas atividades para que elas tenham essa autoestima, sabe? Esse cuidado, para que elas se sentem cuidadas também, não só não só cuidando, cuidem, pois é, cuidar de quem cuida. Exatamente. Então a gente sempre tenta trazer isso para que seja um momento delas também. Não, e é fundamental, né? A gente sempre, quando a gente chega aqui, tem alguma coisa acontecendo para as mães, né? Enquanto elas estão ali aguardando entre um atendimento e outro. E isso a gente entende o quanto isso é importante. Eu, enquanto, né, eu fui uma criança, sou uma pessoa rara, mas fui uma criança rara. E a minha mãe vivia nesses atendimentos, né? Numa estrutura muito difícil e sem nenhum desses amparos. E eu sei que, nossa, isso teria super ajudado a minha mãe, porque de fato é isso, né? São tantas coisas que uma mãe tem que resolver quando ela tem uma criança, né? Com uma deficiência, uma doença rara, ela tem ali diversas coisas. Então, se ela tem aquele tempinho, né? Exato, é isso que a gente tenta trazer. Para que ela tenha um momento ali dela. Às vezes eu já ouvi muitos relatos de mães falando assim,
aqui na Casa de Maria eu consigo esquecer um pouquinho de tudo, assim. Aqui é o meu momento, e é isso que a gente quer trazer, né? Como você disse, esse amparo mesmo, para que aqui elas se sintam à vontade, para que elas esqueçam ali por um momento, sabe, das dificuldades, né, de todos os desafios. Então, sempre que tem os atendimentos, né, enquanto a criança ali está recebendo atendimento, ela vai ter um momento ali dela, e a proposta é essa, sabe? Ai, que bom, e a gente que fica elas feliz. Estão acolhidas. Que a gente chega aqui, né, e a gente percebe assim, fala, nossa, que legal. A gente também se sente acolhida, a gente está vindo aqui para poder executar esse trabalho, para poder ouvir as histórias, para poder levar mais da Casa de Maria para todas as pessoas, né? E ouvir de cada pedacinho ali do que faz parte dessa instituição, que traz tanta coisa importante para a sociedade como um todo, e que está sendo feito, né? E aí, para poder fechar e assim, entender de você, assim, se você, né, pudesse deixar um recado para todas essas pessoas que buscam um lugar para serem assistidas, né, para serem amparadas, né, deixa esse recado das portas abertas da Casa de Maria, né, para que elas possam, né, ó, beleza, pode até não ter nesse momento uma disponibilidade, mas para elas poderem procurar, até para que a Casa de Maria, como uma organização social, ela possa falar, olha, nossa, olha o tamanho da nossa lista, gente, a gente precisa de ajuda para poder atender. Então fique à vontade para poder levar esse recado aí para todo o público aí. Então, meu Deus, tô tensa. Fica tranquilo, pode ficar tranquila. Então, né, falando um pouco dessa questão, só puxando o gancho, quando tem essa lista de espera, né, e que a gente fica com o coração ali na mão, o que a gente faz também? A gente tenta trazer essa mãe, mesmo que a gente não consiga aquele atendimento ali para, por exemplo, o filho precisa de físio ou fono, a gente não tem vaga no momento, a gente não deixa essa mãe desamparada, né? A gente não deixa essa família desamparada. Então calma aí, o que a gente pode fazer? Vem, participa das oficinas, participa das ações que a gente tenta, né, sempre encaixar aquela família de alguma forma para que ela realmente se sinta acolhida e para que a gente traga eles ainda mais, né, aqui para a instituição, e para quando surgir ali a vaga a gente já tá ali todo mundo junto, todo mundo acolhido. Não, mas é isso mesmo. E aí uma coisa, e aí o que eu acho que é legal, né, essa visão da como você tá ali, olha pra você ver, você tá no administrativo, mas olha como você tem uma visão de tudo, né? Eu acho que é impossível. Gente, eu não dou conta. Não aguento. Fofura demais. Muita fofura. Quando vai ser minha vez? Me dá mamãe. E aí eu acho que você tá no administrativo, mas você tem uma noção 360 graus. E eu acho que toda organização social, ela pede isso. Ninguém, uma vez o meu médico falou comigo assim, Camila, existem lugares que não são as pessoas que escolhem para trabalhar lá. É um lugar que escolhe a pessoa, sabe? Porque não tem jeito, e escolhe. E aí, porque ele estava falando do Hospital da Baleia, que também é uma instituição, né, sem fins lucrativos. Sim. E ele falou, olha, o Baleia me escolheu e eu tô aqui, eu não consigo mais sair. Eu não consigo, porque virou o propósito da minha vida, né? Sim, e a Casa de Maria com certeza isso, sabe? Virou um propósito de vida. E eu acho engraçado que às vezes as pessoas falam pra mim, gente, você fala da Casa de Maria, seus olhos brilham. E é porque eu me encantei pelo projeto, sabe? Igual eu falei, eu não conhecia do projeto, e depois que eu conheci, foi uma outra visão de mundo, assim, que eu tive, sabe? Eu tive uma visão de mundo muito diferente, um crescimento, assim, muito com diferente. Pessoa, né? Pessoa. Como eu disse, a Casa de Maria me inspira todos os dias, sabe? A ser diferente, a mudar, às vezes, uma coisinha ou outra, né? As mães, as profissionais. Eu tive um apoio aqui da Dani, né? A vice-diretora da instituição. A Dani é uma pessoa, assim, foi uma pessoa muito fundamental para mim, nesse crescimento, tanto pessoal com a Casa de Maria, quanto profissional. Cada uma aqui, né? Cada colaboradora, quanto as mães. Então, a gente meio que apega, assim, não tem como. A gente apega e a gente
eu gosto de ter, por mais que eu esteja no administrativo, né, como você falou, acaba pegando ali tudo, porque a gente aqui é uma família, então a gente tá junto ali em tudo. Então, em tudo que precisar aqui, a gente tenta tá ali, dar um pouquinho de si em cada um. Ai, Em cada obrigada. coisa. Gente, Então, foi muito ótimo. obrigada, viu? Obrigada a Eu acho você. que é isso, é a ideia de trazer um pouquinho de cada um, falando do que é isso tudo, né? Porque é uma casa, mas é muita coisa dentro dessa casa. Né? Muitas histórias. Então, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela escolha. E vocês né? também por estarem aqui com a gente, por obrigada. abrir esse espaço para as mães. Tão importante espaço, né? E eu acho que todas estão se sentindo muito privilegiadas por ter esse espaço Ai, aqui que com bom. vocês. E a gente fica feliz. Obrigada. viu? Obrigada. Esther, bem-vinda ao Podtake. É muito bom ter você. A gente conversou um pouquinho antes aqui. Como eu te disse, a intenção é a gente bater um papo, conhecer um pouco da sua história, da sua cidade, que trouxe vocês até aqui. E a ideia é que outras mães consigam te ouvir e não se sentirem sozinhas. É isso que é o nosso trabalho, é isso, é empoderar a força e todo o trabalho que é feito em volta do universo das pessoas com doenças raras e o quanto de beleza tem em todo aprendizado. Que hoje eu falei várias vezes isso, mas é porque realmente as pessoas não conseguem entender isso. E a gente fala, cara, mas é tão incrível. E talvez a gente, falando bastante, muitas vezes, elas comecem a entender. Então, bem-vinda. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho, conta um pouquinho, né, do Bernardo, da sua gestação, desde o começo, assim, né? Olha, é porque sempre é uma Esther antes e uma Esther depois. Então, agora a palavra é sua, fique à vontade. Então, eu engravidei, eu tinha 15 anos. Eu sempre morei com a minha mãe, com a minha irmã. E aí, quando eu engravidei, foi um choque pra minha mãe, né? Porque eu tinha 15 anos. Mas foi muito difícil pra mim também aceitar. Eu demorei muito a aceitar a minha gestação. E quando eu tive o Bernardo, que a médica falou comigo que ele poderia ter uma síndrome por conta dos traços que ele tinha, pra mim eu não via isso, porque pra mim ele nasceu parecido com o pai, eu não imaginava isso. E aí eu não tinha noção do que estava por vir ao longo, né, da vida do Bernardo, ao longo desses anos que iriam se passar. E aí a gente fez vários exames e foi tratando ele de acordo com a síndrome. No começo, ninguém nunca nem percebia, porque, a não ser as pessoas da área da saúde, porque o Bernardo nunca parecia que tinha nada. No começo era tranquilo, bebê normal, de boa. O único problema que ele tinha era o refluxo, que atrapalhou muito a vida dele durante esses primeiros 4 anos da vida dele, porque ao longo do que ele ia crescendo, o refluxo ia piorando. Então a gente passou do leite para papinha, para comida, só que era algo que começou a, em vez de ajudar, piorar. Porque isso fez com que ele ficasse com restrição alimentar, por conta que as comidas poderiam fazer cada vez ele ter mais o refluxo, e foi o que foi acontecendo. Então o Bernardo sofreu muito esses 4 anos com refluxo. Ele foi internado no ano passado, de agosto para setembro, fez uma cirurgia, depois de eu muito lutar também, porque é aquele negócio, né, que os médicos ficam, não, vai parar, não, vai melhorar, toma esse remédio que vai dar tudo certo. Aí você toma 1 milhão de remédios e eles nunca escutam a mãe. E aí um dia eu cheguei e falei, eu não vou embora enquanto você não procurar a filho o que acontece com meu filho, porque eu sei que tá muito errado com ele. E aí foi nisso que pediram uma endoscopia e viram que realmente era muito mais grave do que se imaginava. E aí o Bernardo estava com esofagite grau D, que é a pior. Ele estava com tudo muito machucado por dentro e ele vomitava o tempo inteiro, o dia inteiro. O Bernardo chegou a vomitar 60 vezes num dia. E era aquela espuma e doía, e ele chorava, e machucava, e tinha dia que ele não queria comer, ele não queria conversar, porque ele sabia que se comesse ele podia machucar ele. No hospital ele ficou com muita raiva, ele se isolava, ele não queria andar, não queria conversar e tal, porque ele só passava mal
E ainda assim, internado, eles queriam dar alta pra ele. Assim, operar não é uma opção, sendo que era a única opção. Então enrolaram muito, ele ficou 48 dias internado. Até eu realmente também lutar e conseguir que ele conseguisse a cirurgia, e foi a melhor coisa da nossa vida. Ele é outro Bernardo depois disso. Hoje ele come de tudo, ele é muito feliz porque ele ama comer. Então ele come de tudo, a gente brinca que ele não tem filho. Mas hoje ele é uma criança muito mais feliz, uma criança muito mais saudável. Eu acho que a dificuldade mesmo hoje em dia, eu acho que é assim, nunca é só uma coisa, né? A gente enfrenta uma coisa e vem outra. Sim. Então, o diagnóstico dele é? Ele tem Cornélia de Lange, autismo. Ele tem uma outra síndrome que chama acho que é neurodigital. Ela não tem um nome certo, né? Ela é o que afeta. Ela é neurológico, mandíbula e ossos. E a criança pode ter a cabeça menor, pode ter problema na mandíbula e problema de visão. Só que o Bernardo, ele é contra todas as estatísticas. Porque Ele é raro. raro. Quando eu fui na geneticista, que foi pra gente fazer o laudo dele, ela falou comigo que o Bernardo seria uma criança que ele poderia ter problema cardíaco, problema de visão, problema na arcaia dentária, que ele não queria viver sem mim, ele sempre ia precisar de uma ajuda. Se não fosse eu, que fosse outra pessoa, que ele nunca ia poder se formar na faculdade, tirar uma carteira de motorista. Ela literalmente me pôs medo. E aí, meu pai virou pra mim e falou assim: o Bernardo não vai ser o que os médicos dizem que ele vai ser. E realmente, o Bernardo é totalmente diferente. O Bernardo nunca precisou fazer uma fisioterapia na vida. Ele aprendeu a andar sozinho. A síndrome que ele tem, as crianças têm que fazer para aprender a andar. Ele, com 1 ano, aprendeu a andar, ele aprendeu a falar sozinho. Ele sempre foi muito independente na questão de não quero. Ele sempre aprendeu muito rápido. Ele, com as terapias, vem desenvolvendo muito bem. Então, ele é literalmente o contrário de tudo que as pessoas imaginavam. Quando a gente olha assim, a gente fica literalmente maravilhado, porque ele evolui cada vez melhor. E isso dá esperança pra gente, né, de que ele tenha um futuro maravilhoso pela frente. Claro, infelizmente tem a questão do, eu chamo preconceito maquiado, né, que as pessoas falam, não, a gente só quer ajudar, e no final deixa a gente doida, né? Igual, já aconteceu muitas vezes de na escola fazerem as mesmas perguntas nas mesmas reuniões, todas as vezes. Você dá um remédio pra ele? Você tá procurando acompanhamento pra ele? Realmente ele tá tomando esse remédio? Ele existe? Ai, você realmente tá tentando fazer o que tem que ser feito? Como se fosse meu filho, né? Como se eu não quisesse ajudá-lo. Então, assim, é difícil, muito difícil, porque eu falo que eu não gosto de sair sozinha com o Bernardo, porque eu ainda não consigo. Eu ainda sou muito fraca na questão do preconceito. As crianças tratam ele muito mal. As crianças tratam ele como se ele fosse bicho, sabe? Eu não gosto disso. Agora ele gosta de brincar. Ele tá começando agora a perder o medo de brincar sozinho. E aí ele adora ter companhia. Eu falo que ele não fica quieto, porque ele ama ter companhia pra brincar. E quando a gente sai, as crianças ficam com medo dele, tratam ele igual bicho, gritam, não sei o quê. Quando é adulto, olha pra ele como uma cara estranha. Quando pra eles é muito pirraça, uma criação, e na verdade não é nada de estresse, de raiva, e ninguém entende. Já teve vezes que Uber mesmo, né? Olha como se fosse, meu Deus, mais uma criança pirracenta, e a mãe tá ali louca tentando controlar a situação. A gente às vezes sai e ele começa a jogar as coisas. Tem muita gente que entende, mas tem gente que não entende, trata ele mal. E eu falo isso com minhas amigas que eu não gosto de sair sozinha. Elas falam, você tem que perder esse medo, não pode ser assim, mas gente, eu não aguento. Aguentar do animal. E eu sei que eu não posso virar pra uma criança e falar assim, você tem que entender que ele é assim, eu não falo pra criança. E o que eu acho que falta é que os pais de hoje em dia, das crianças normais, não as ensinam
ensinam como tratar as crianças especiais. Eles não ensinam que existem crianças que precisam de acolhimento, atenção, ajuda. Não são todas. Pegou na escola do Bernardo, as crianças ajudam a professora a olhar o B. Elas são apaixonadas pelo Bernardo. Tratam ele assim como um irmão, amam. Mas tem crianças que são muito maldosas. Então assim, onde a gente vai sempre tem algum problema. O Bernardo tem um problema assim, pessoal dele que ele sente muita falta da parte do pai. Porque infelizmente o pai dele não participa como deveria e faz muita falta para ele essa questão da presença masculina. Tanto que ele é apaixonado pelo Jonathan, que é o motorista da casa. Ele, quando vê o pai dos coleguinhas, chama de pai, a gente tem que falar que é tio. Ele gosta muito ele fica vislumbrado, sabe, na questão do amor do homem e tal. Então assim, ele ama, ele vem, brinca, agarra, abraça. Às vezes ele tinha vez que ele estava internado, ele não queria dormir comigo, estava muito agitado. Eu falava com meu pai, vem por favor. Meu pai ia, ele chegava, se deitava no colo do meu pai e dormia. Então assim, infelizmente isso ainda é um problema que, graças a Deus, a gente está tratando com a psicóloga. E que é uma coisa que me frustra muito, pessoal, porque a gente não quer ver o nosso filho mal, né? E aí o Bernardo já teve febre, porque o pai dele o pai dele não buscou ele, e a criança sabe da rotina que ela tem, né? Então assim, era de 15 em 15 dias, aí o pai não foi, aí ele virava e falava, eu tava arrumando ele pra escola, ele falou, não, eu falei, por que não? Você não vai pra escola? Ele, não, eu falei, pra onde você vai? Pai. Aí a gente tenta distrair a criança, né? Mas eu tô tentando melhorar isso mais em mim, no pessoal, porque eu fico muito cansada e sobrecarregada, porque infelizmente tudo sou eu, né? Eu falo que eu tive que amadurecer muito cedo, muito rápido. É porque você ainda é uma menina. Muito cedo, muito rápido. Então assim, ele nasceu quando eu tinha 16 anos. E eu não tive tempo de falar, não, deixa eu. Daqui a pouco eu caio a ficha. Não, eu tive que literalmente falar, não, agora essa é a minha realidade. Eu tenho que amadurecer para o normal. E foi assim. E eu desde sempre levei ele em tudo. Médico, tudo que você imaginar. Médico, vacina, exame, eu levei sozinho. Eu fui aprendendo a criar essa força, porque eu também era muito sensível, chorona, então assim, eu tive que aprender a criar essa força, porque eu tinha que ser forte por ele, né? E por muitas vezes, igual ele sempre foi uma criança que, por conta da síndrome, né, teve traumas, dificuldades, igual tirar exame de sangue, ele não gostava, então era sempre eu que tinha que levar, porque eu sabia como manusear. Então, acaba que eu sempre fui tudo, né? Eu sempre fui tudo e sempre tive que estar ali. Mas eu falo que eu não sei se eu estaria aqui hoje sem o Bernardo. Eu acho que é a beleza que a gente tá falando no começo, que a gente não consegue muito bem explicar, mas que ela existe, que quando eu tava grávida, eu tenho uma filha de 9 anos, e aí quando eu tava grávida, aí depois que ela nasceu, e principalmente no início, todo bebê é complexo, né? A gente se tornar mãe é muito difícil. Não é fácil ser mãe. Nunca. É um mundo novo, né? É um mundo novo. E eu lembro que, às vezes, o Léo chegava em casa e eu lembro de olhar pra ele e pensar assim, eu queria ser 2 dias pai. Porque eu queria ser 2 dias pai. Na próxima eu quero vir pai. Isso. Não eu queria ser 2 dias pai, porque de fato sempre vai ser diferente. Sempre vai ser diferente. E nesse mas eu acho que é isso, sempre vai ser um desafio. E aí, te ouvindo, eu sinto isso, que de maneira geral é sempre um desafio, porque é diferente, é uma responsabilidade muito maior, e assim, gostaria que fosse diferente também, mas sempre vai ser, e por mais que exista a presença, ela sempre vai ser muito diferente da entrega que a gente faz. Igual eu falo, né? Tudo é a mãe. Eu vi um vídeo uma vez que a criança cai, machuca, mãe, a sacola rasga, mãe, tudo que você chama é sempre a mãe. Então, é literalmente
ajuda a mãe, mas é tão bom também quando você vê aquele retorno maravilhoso. Maravilhoso. É isso. É tão difícil, mas é tão impagável. Por isso que a maternidade é inexplicável. Só quem vive sabe. Exatamente. Porque não dá pra poder explicar que é muito difícil. Cara, é difícil? É fácil? Não é fácil. Em nenhum universo. E no universo que você tá trazendo, né? Que envolve diversos desafios aí, né? A doença rara, o olhar do outro, você quebrou também uma bolha, porque quando você tinha uma vida ali, e aí todo mundo fala assim, às vezes a gente vai apresentar e fala assim, existem 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, 13 milhões de pessoas com doenças raras, e as pessoas pegam e falam assim, onde estão essas pessoas? E aí a gente fala assim, agora vai acontecer uma mágica. Agora você vai ver, vai enxergar. É porque você vê, mas não enxerga. E tá tudo bem. Por quê? Porque a pessoa tá na bolha dela. E de repente essa bolha, ela vai estourar. Então quando eu acho que a mãe recebe uma criança com deficiência, uma criança com uma doença rara, e ela tá nesse novo mundo, é isso que acontece. Porque aconteceu isso com a minha mãe. Eu nasci nesse universo. Então eu nasci no universo que eu vivia no hospital, eu convivia com um tanto de crianças e pessoas com deficiências, doenças distintas. Então você tá inserido ali. E aí, o que eu acho, quando você falou do olhar, o olhar é uma coisa que me incomoda muito, que me incomoda até hoje. Me incomoda até hoje enquanto essa pessoa que está nesse lugar, olha que eu já sou uma mulher adulta. Então, às vezes, por exemplo, minha perna tem muita cicatriz, ela é diferente uma da outra, e meu pé é muito diferente do outro, muito diferente. Então, é uma coisa que você olha e você fala assim, tá diferente. Mas eu ensino pra minha filha o quê? Eu ensino pra minha filha o seguinte, ninguém quer ser objeto de espanto. Ninguém quer ser objeto de espanto. Então, se você viu algo em alguém que a torna diferente, trate como normal. Porque se fosse você, né? Eu gostaria que ficasse encarando com aquela cara. Ninguém é objeto de espanto. Por favor, não faça isso. Nossa. Mas eu acho que aí quando você fala da escola, que a escola, por que na escola tá tudo certo? Porque as crianças já estão ali no processo, elas estão inseridas. O problema são os adultos que não tiveram isso. Exatamente. Eles não tiveram isso e eles não vão conseguir ser inclusivos porque eles não aprenderam, nem pelo contrário, eles acham ok espantar. E aí isso é tão... Porque eu me sinto mal quando alguém olha e se espanta com o que está em mim. E daí, porque, poxa, eu tô aqui e pra mim é tão... As crianças, elas têm muito mais empatia de aprender aquilo e praticar aquela boa ação, de tipo assim, olha, eu tô aprendendo aqui que tem crianças que não são iguais a mim. Então, eu vou aprender e vou praticar a boa ação da minha coleguinha. Os adultos já é tão difícil, porque parece que na cabeça deles tem que ter uma forma deles serem normais iguais aos outros, tipo, por que ele não fica quieto? Por que ele não é igual a todo mundo? Por que ele não é igual todo dia? O que ele tem? Minha mãe adorava responder essa pergunta. O que ela tem? Não, não tem nada. Ela não tem nada. Não, ela é a Camila, ela não tem nada. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente vai aprendendo a lidar e eu acho super parabéns pra você, porque você é muito nova e recebeu esse desafio muito nova. Mas parabéns, porque também é uma escolha ser mãe. Né? Parece que não, mas é uma escolha. E você poderia ter escolhido diferente, não tá aqui, não tá vivendo isso tudo, entregando esse amor. Então é uma escolha. E você escolheu isso e que bênção é pro Bernardo ter você. Porque isso vai dar qualidade de vida para ele, para que ele possa ter essa independência que muita gente falou que não. E eu acho também uma outra coisa, que são esses... a gente tem diagnósticos, mas colocar um rótulo no diagnóstico, eu não gosto. Rótulo não. Sabe que o rótulo é assim, né? Uma garrafa, ela pode ser Coca-Cola ou ela pode ser Guaraná Antártica. Depende do rótulo que você vai colocar lá, né? Qual é o nome que você vai dar pra isso, pra essa garrafa? Não sei, mas se a gente não coloca isso, beleza, existe uma doença, existe uma deficiência que existe, mas o que o Bernardo pode é infinito. É infinito. Inclusive, isso assusta muito, porque você já sai de lá triste, decepcionado, e aí quando você vê que pode ser totalmente diferente, você realmente não.
vou acreditar nisso. Porque tem que acreditar nisso, tem que dar tempo ao tempo, já que o futuro é um mistério, e fazer o que você puder, igual eu faço tudo o que eu posso para que o Renato tenha a melhor vida possível. Tudo que estiver ao meu alcance, eu vou sempre fazer. Igual eu não trabalho, porque eu dedico a minha vida a ele, então ele tem terapia de segunda a quinta-feira, eu levo tudo para que ele possa ter a melhor vida possível. Então, assim, eu sou a mãe em casa que ajuda o máximo que ele puder, sou a mãe que diverte ele, para que ele possa ser o mais feliz possível. Então, assim, eu quero que ele seja o que ele quiser ser, sem rótulo nenhum, sem que as pessoas fiquem, ai, mas ele não pode fazer isso, ele não pode ser isso, ele pode ser o que ele quiser, entendeu? Então, assim, quando eu vim pra casa de Maria, que eu vi que não era só eu, né? Porque você fica, nossa, só eu. Você vê que não é só você, você também vê um outro mundo onde igual assim que eu vim pra casa de Maria, eu vi esse mundo das síndromes raras, né? Das doenças raras. Eu vi o mundo de uma outra forma, entendeu? Eu via o mundo de uma forma pela vida que eu tinha combinado, mas eu vejo hoje o mundo de uma outra forma. Eu corro muito mais atrás da empatia, do respeito, porque realmente você vê que é algo fora do normal que as pessoas não têm. E que as pessoas têm que estar cada vez mais inteiradas que o mundo é assim, que tem que aceitar e respeitar os outros sim. Se é uma criança, se é um adulto, que seja. Mas eu falo que eu ainda não sei por completo qual que é a missão que Deus tem pra minha vida em questão de levar a vida que eu levo, mas só por ser mãe de uma criança especial eu já aprendi muito. Eu sei, porque eu acho, eu sei, é ótimo, né? Você não sabe, mas eu sei. Eu sei, porque você tem uma criança que é extremamente feliz, sabe? Olha que bênção, extremamente feliz. Não tem nada em um mundo hoje que as pessoas lutam por saúde mental e que as pessoas estão lutando, as pessoas estão lá morando num prédio mais top, numa cobertura, eu tô até olhando ali pra ela e essa pessoa ela olha pra aquela beleza toda, porque tudo perfeito, a pessoa é feliz. E é isso você não é sobre o ter, né? O que você entrega de ser pro Bernardo é isso que é essa sua missão de vida. E aí eu tô falando aqui enquanto uma filha que recebeu isso de uma mãe. Eu sou extremamente feliz. E as pessoas às vezes me viam no hospital e eu tenho certeza que as pessoas falam, nossa, coitada, e tal. Mas olha, eu sempre fui muito feliz. Eu sou muito feliz. E essa beleza e essa felicidade que não tá dentro dos estereótipos, sabe? Ela não cabe em lugar nenhum. Então, assim, aí, né, na minha humilde visão, o propósito da sua vida tá super claro e parabéns. Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço pela oportunidade. E assim, por favor, né, compartilhe acesse, compartilhe a sua história lá, porque é isso que a gente vai encapsular tudo isso e entregar informação, entregar dados, quando alguém colocar, né, a síndrome ocular, ela vai enxergar a história de vocês, ela vai enxergar exatamente o que fez falta lá no início. Ela enxerga e fala, olha como que ela tá falando de tudo que ela tá vivendo, sabe? Essa beleza. E quando você recebe um diagnóstico, não é automático. Ela demora um tempo para poder existir. Exatamente. Então, super parabéns. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente.